neste mundo que vivem a sofrer, não tendo alegria em seu triste viver. Sem rumo vou seguindo, chorando e pedindo algo pra sua vida que venha ter sentido. Mas eu conheço um caminho ideal, superior a tudo, não existe outro igual. Mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Parágrafos 57 ao 69. All things are only. The true vine and the false vine both had the same anointing. A videira verdadeira e a videira falsa, ambas tinham a mesma unção. The water fell on both of them. A água caía sobre ambas. No wonder he warned us it would deceive the very elected if it was possible. Não é de se admirar que ele nos advertiu, enganaria até os escolhidos, se possível fora. Notice, they look the same. They're anointed the same. Notem, elas se parecem iguais. Elas têm a mesma unção. But notice, by their fruit. Mas notem, por seus frutos. How do you know it? Como você a conhece? How do you know that isn't an orange? Because it's bearing a grapefruit. Como você sabe que não é uma laranjeira? Porque está produzindo uma toranja. That vine's all right. It's living in the tree, but it's bearing a grapefruit. Aquele ramo está bem. Ele está vivendo na árvore, mas está produzindo uma toranja. It isn't like the first one. Não é como a primeira. And if a church says they believe Jesus Christ the same yesterday and forever and denies power, denies works, denies word, E se uma igreja diz que eles creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e negam seu poder, negam suas obras, negam sua palavra, if the church that believes in Jesus Christ will do the works of Jesus Christ, it'll have the life of Jesus Christ. se a igreja que crê em Jesus Cristo fará as obras de Jesus Cristo, terá a vida de Jesus Cristo. And if it isn't, no matter if the life is pouring into it, E se não for, não importa se a vida está caindo nela. if it isn't predestinated from the roots, it'll bear grapefruit every time or something different. Se não for predestinada das raízes, ela produzirá a toranja toda vez ou algo diferente. But if it's a predestinated life in the roots, it'll bear Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Mas se for a vida predestinada nas raízes, ela produzirá Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. If it's the word coming up through the root, Se for a palavra subindo através da raiz, which he is the root, the beginning of time. o que ele é a raiz, o princípio do tempo. Notice,
But it's what they produce that tells you the difference. Notem, mas é o que elas produzem que mostra a diferença. By their fruit, Jesus said, you shall know them. Por seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. Man does not gather grapes off of a thistle, although the thistle be right in the grapevine. Não se colhem uvas de um abrolho, ainda que o abrolho esteja na vide. That could be possible, but the fruit will tell it. Isso poderia ser possível, mas o fruto o dirá. What is the fruit? The word. For the fruit for the season. Qual é o fruto? A palavra. Para o fruto da época. That's what it is. They're teaching. Isso é o que é. O ensinamento deles. The teaching of what? O ensinamento do quê? The teaching of the season. What time it is. O ensinamento da época. Que horas são? Man's doctrine, denominational doctrine, but or God's word for the season. A doutrina do homem, doutrina denominacional, mas ou a palavra de Deus para a época. Now, the time gets away so quick that we could bear on that a long time. Agora, o tempo se vai tão rápido que poderíamos ficar nisso um longo tempo. But I'm sure that you, your president, and I'm sure you across the nation can see what I'm trying to tell you. Or we don't have too much longer to stay on it. Mas eu estou certo que vocês aqui presentes, e eu estou certo que vocês através da nação, podem ver o que eu estou tentando lhes dizer, pois nós não temos muito mais tempo para ficar nisso. But you might see that the anointing gets on the unjust, the false teachers. Mas você poderia ver que a unção cai sobre o injusto, os falsos mestres, And causes them to do exactly what God told them not to do, but they'll do it anyhow. e faz com que eles façam exatamente o que Deus lhes disse para não fazerem, mas eles o farão de qualquer maneira. Why? Por quê? They cannot help it. Eles não podem evitar. How can a thistle be anything else but a thistle? Como pode um abrolho ser qualquer outra coisa a não ser um abrolho? No matter how much good rain sprinkled on it, it's got to be a thistle. Não importa quanta chuva boa caia sobre ele, ele tem que ser um abrolho. That's the reason Jesus said they'll be so close it would deceive the very elected, which is in the roots if it were possible. But it ain't possible. Essa é a razão que Jesus disse, eles serão tão parecidos que enganariam até mesmo os escolhidos, o qual está nas raízes, se fosse possível, mas não é possível. A wheat can do nothing but bear wheat. That's all he can bear. Um trigo não pode fazer nada a não ser produzir trigo. Isso é tudo o que ele pode produzir. Notice, remember, God is not the author of organization. Notem, lembre-se, Deus não é o autor da organização. The devil is the author of organization. O diabo é o autor da organização. I proved that by the word back and forth and over. Won't have to go into that this morning. Eu provarei isso pela palavra de trás para frente, vez após vez. Não terei que entrar nisso esta manhã. We know that God never did organize people together like that. Make an organization. Nós sabemos que Deus nunca organizou pessoas juntas desse modo, fez uma organização. Hundreds of years after the death of the last disciple before they ever had the first organization. Foram centenas de anos após a morte do último discípulo, antes que chegassem a ter a primeira organização. Always proved a failure. Sempre tem provado ser uma falha. If it isn't, why we together in love today, Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic and all? Se não é, por que não estamos juntos em amor hoje, metodista, batista, presbiteriana, católica e todas? Why ain't the works of God following us then? Every church on the same thing, the word. Por que as obras de Deus não estão nos seguindo então, cada igreja na mesma coisa, a palavra? Those things that separate man. Brotherhood. Essas coisas que separam o homem, a fraternidade. We're farther from God than we ever was. The churches, speaking of. Nós estamos mais longe de Deus do que jamais estivemos falando das igrejas. Now, we're told that all the old things happen for examples, for our teaching,
reproofs, admonitions. Agora nos foi dito que todas as coisas passadas aconteceram para exemplos, para nosso ensino, repreensões, admoestações. All the old things of the Old Testament happened foreshadowed to see what would be in the New Testament in our days. Que todas as coisas passadas do Velho Testamento aconteceram, foram sombra, para se ver o que seria no Novo Testamento em nosso dia. Just like if you'd never seen your hand, and you looked up and you seen a shadow on the wall, as my hand would be from the light. Tal como se você nunca tivesse visto sua mão, e olhasse para cima e visse uma sombra na parede, como minha mão seria na luz. If it's got 5 fingers here in a shadow, when the negative, Se ela tem 5 dedos aqui numa sombra, quando o negativo and you move your hands towards being the positive, towards the negative, it's got to come to 5 fingers. e você move suas mãos sendo o positivo em direção ao negativo, ela tem que vir a 5 dedos. As the Bible tells us, of the Old Testament being a shadow type of the new things, or the things that was to come. Como a Bíblia nos diz que o Velho Testamento, sendo uma sombra, tipo das coisas novas, ou das coisas que estavam por vir. Not the very thing that is, but it is a shadow, a type of the things that is to come. Não as próprias coisas que são, mas é uma sombra, um tipo das coisas que estão por vir. Let us go back and see if this thing ever was in any other age. Vamos voltar atrás e ver se esta coisa já foi em qualquer outra era. Are you willing? Vocês estão dispostos? So we'll know to prove this back and forth by the Word. Então nós saberemos para provar isto de trás para frente pela palavra. Not by some man's idea, some theory, I don't care who he is. Não pela ideia de algum homem, alguma teoria, não me importa quem ele seja. Any other man, myself, or anybody else, if he speaks not according to the law and the prophets, there's no light in him. See? That's what the Bible said. Qualquer outro homem, eu mesmo ou qualquer outra pessoa. Se ele não fala de acordo com a lei e os profetas, não há luz nele. Está vendo? Isso é o que a Bíblia disse. Let every man's word be a lie and mine be true, regardless who it is. Que a palavra de todo homem seja mentira e a minha verdadeira, independente de quem seja. Now let's go back and find out if this ever happened to show us an example. Agora vamos voltar atrás e descobrir se isto alguma vez aconteceu, para mostrar-nos um exemplo. We could go back over now in the book of Exodus and speak of a character named Moses. Poderíamos voltar agora ao livro de Êxodo e falar de um personagem chamado Moisés, Who was an anointed prophet, sent of God with the word of God and the will of God for his generation. que era um profeta ungido, enviado de Deus, com a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua geração. As God's word always runs in continuity, he said he did nothing until he revealed it to his prophets first, then he done it. Como a palavra de Deus sempre segue em continuidade, ele disse, ele não fazia nada sem que ele a revelasse aos seus profetas primeiro. Então ele fazia, bem, Now he cannot lie. He can't lie and be God. agora ele não pode mentir e ser Deus. No, sir, he's got to remain true. There's no lie in him. Não, Senhor, ele tem que permanecer verdadeiro, não há uma mentira nele. And he cannot change it. If he does, then he's not God. He made a mistake. Ele é, e ele não pode mudar isto. Se ele mudar, então ele não é Deus. Ele cometeu um engano. He's got to be infinite. And infinite cannot make a mistake. See? Ele tem que ser infinito. Infinito não pode errar, está vendo? So what God ever says, that's eternally right. See? Então o que Deus disser, isso é eternamente correto, está vendo? And he promised that. E ele prometeu isso. So watch, there's nowhere in the Bible unless it follows continuity right to it. Então observem, não há nenhum lugar na Bíblia que não dê continuidade a isso. Now, God had promised Abraham that his seed would be a stranger in a strange land for 400 years, and then he'd bring him out with a great hand of might and power. Agora, Deus prometeu a Abraão que sua semente seria estrangeira em uma terra estranha por 400 anos.
então ele atiraria com uma grande mão de força e poder. Show his signs and wonders amongst the people that they dwelt with. Mostraria seus sinais e maravilhas entre o povo com o qual eles habitavam. The time of the promise drew nigh. People forgot about it. O tempo da promessa se aproximava. As pessoas tinham se esquecido dela. They had Pharisees and Sadducees and so forth, denominations. Eles tinham fariseus e saduceus e assim por diante, denominações. But all of a sudden there come God alone and drawed from out, away from any of them. Mas de súbito, ali veio Deus sozinho e se retirou fora, para distante de qualquer deles. God never in any day or at any time ever called a prophet out of a denomination. No, sir. Deus nunca, em qualquer dia ou qualquer tempo, jamais chamou um profeta de uma denominação. Não, Senhor. He's so twisted up he couldn't do it. Ele está tão enrolado, ele não poderia fazê-lo. He'd have to stay at that denomination. Ele teria que ficar com aquela denominação. Moses, a man sent from God with the word of God. Moisés, um homem enviado de Deus, com a palavra de Deus. And on his journey, taking Israel into the promised land strictly with the commandment of God, he met another prophet. E em sua jornada, levando Israel para a terra prometida rigorosamente com o mandamento de Deus, ele encontrou um outro profeta. Another anointed one that had a genuine anointing of the same Holy Spirit that was upon Moses. Right? Um outro ungido que tinha uma unção genuína do mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés. Isso é certo. He was a prophet. Ele era um profeta. The Holy Spirit was upon this man. His name was Balaam. O Espírito Santo estava sobre esse homem. Seu nome era Balaão. We're all acquainted with him. Todos nós estamos familiarizados com ele. Well, the very things the things that the man said is still taking place. About 2,800 years ago. Bem, as próprias coisas, as coisas que esse homem disse ainda estão acontecendo há cerca de 2.800 anos atrás. Thou art like a unicorn, O Israel. Whoever blesses you will be blessed. Whoever curses you will be cursed. Your strength, mighty. How righteous are thy tents, O Jacob. Tu és como um unicórnio, ó Israel. Aqueles que te bendisserem serão benditos. Aqueles que te amaldiçoarem serão malditos. Tu és forte e poderoso. Quão justas são as tuas tendas, ó Jacó. See, he couldn't help himself. Bem, ele mesmo não podia evitar. He come there purposing in his heart to curse the people. Ele foi ali propondo em seu coração amaldiçoar o povo. Oh, you false teachers. Listen to these tapes. All these years and seeing God confirm exactly what he said and you said in your study. I know it's the truth. Oh, vocês, falsos mestres, ouvindo estas fitas por todos estes anos, e vendo Deus confirmar exatamente o que ele disse, e vocês se assentam em seus escritórios e sabem que é a verdade. And because of your denominational differences, you dispute them and tell your people they're not so. E por causa de suas diferenças denominacionais, vocês as resistem e dizem à sua gente que elas não são assim. Woe unto you. Your time is close at hand. Ai de vocês! Seu tempo está próximo! Amen. Balaam, anointed with the same spirit that was up on Moses. Balaão, ungido com o mesmo espírito que estava sobre Moisés. What was the difference? Qual era a diferença? The teaching of Moses was perfect. O ensinamento de Moisés era perfeito. The Bible said here in 2 Peter that it was the teaching of Balaam that Israel received that God never did forgive. A Bíblia disse aqui em 2 Pedro
que foi o ensinamento de Balaão que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou. Unpardonable sin. Pecado imperdoável. Not a one of them got saved. Though they had come out under the blessings of God and seen the hand of God moving with this mighty prophet and seen it exactly vindicated by God. Nenhum deles se salvou, embora eles tivessem saído sob as bênçãos de Deus e visto a mão de Deus movendo através desse profeta poderoso e a tinham visto exatamente vindicada por Deus. And because another prophet come in with a teaching contrary and disputed with Moses and tried to prove to the people that Moses was wrong. E porque um outro profeta entrou com um ensinamento contrário e disputou com Moisés e tentou mostrar ao povo que Moisés estava errado. And Dathan, Korah, many of them agreed with him and taught the children of Israel to commit fornications, to go after his organization, that we're all the same. Coré e muitos deles concordaram com ele e ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicações, irem após sua organização, que nós somos todos o mesmo. Whether we're Methodist, Baptist, Presbyterian, or Pentecostals, and what more, we're all the same. Quer sejamos metodistas, batistas, presbiterianos ou pentecostais, e o que mais, nós somos todos o mesmo. We're not the same. Nós não somos o mesmo. Ye are a separated people, holy unto the Lord, dedicated to the Word and the Spirit of God, to bear fruit of His promise of this day. Vós sois pessoas separadas, santas ao Senhor, dedicadas à palavra e ao Espírito de Deus para produzir fruto de sua promessa deste dia. And you're not of them. E vocês não são deles. I know that's awful strong, but that's the truth just the same. Eu sei que isso é fortíssimo, mas essa é a verdade exatamente a mesma. Dedicated to a service in this last day. Dedicadas a um serviço nestes últimos dias. Come out from amongst it. Saia do meio deles. Por que não das o primeiro lugar para Jesus no teu coração? Alegria terás a final. Se for dele o primeiro lugar, tu precisas de um guia seguro aqui. Venha Jesus que te quer salvar. Só um passo darás e a Cristo